Grifos não existem. É por isso que hoje eu quero te propor uma ideia ousada: juntar misticismo e ciência. Como poderíamos criar essa criatura a partir dos conhecimentos biológicos que temos hoje sobre todos os seres vivos que existem e que existiram? Será que essa criatura realmente é um mito ou não? O que ela poderia comer e quais seriam seus limites fisiológicos? E o principal disso tudo, o que a fabulação de grifos poderia nos mostrar sobre a biologia e a paleontologia? A história dessa entidade mitológica possui raízes em diversas culturas antigas, como a grega, romana e egípcia. Eles são descritos como seres híbridos com a parte superior do corpo, cabeça, asas e garras de uma águia e a parte inferior, corpo, perna e cauda de um leão. Essas duas espécies foram escolhidas porque simbolicamente o leão era considerado o rei dos animais terrestres, já a águia a rainha dos céus. O grifo então seria a combinação perfeita do poder e a majestade de ambos os domínios. E, sinceramente, eu vou ser claro com vocês. Assim como no meu vídeo sobre os dragões e Ivers, eu não consigo aceitar muito bem a ideia de um ser com esqueleto ósseo possuir 6 membros. É por isso que precisamos aceitar que essa imagem de grifo é completamente bizarra. Parece mais que um leão entrou na cloaca de uma águia. Não dá, sério. Mas enfim, a ideia de criar uma criatura mitológica como um grifo, usando a biologia, pode até parecer complexa, mas podemos imaginar uma abordagem baseada na bioengenharia e na paleontologia. Para fazer algo assim, vamos colocar 2 pilares essenciais: a estrutura corporal e o parentesco evolutivo. Claramente, quando falamos em grifos, a primeira imagem que vem à sua mente é a morfologia. Por isso, precisamos unir os sistemas musculares e esqueléticos das duas criaturas que o compõem. Depois de sobrepor esses 2 esqueletos, aqui eu usei de uma arpia, porque para mim é uma das aves mais rainhas que existem no céu, e usei, obviamente, a traseira de um leão. Entramos na parte mais especulativa desse vídeo: a forma orgânica do ser. No caso do meu grifo, eu quero dar a ele uma juba de leão e cores mais vibrantes que lembrem as aves brasileiras. Além disso, precisamos considerar 2 abordagens principais: um grifo de defesa e um grifo de agilidade. Se montarmos um grifo baseado na robustez de um leão, devemos aceitar que seria muito difícil para essa criatura voar. Devido à nossa diferença óssea, os mamíferos possuem ossos mais densos e fortes, comparados aos ossos das aves, especializados em deixar o animal mais leve e ágil. No entanto, isso não impediria um grifo de defesa realizar grandes pleinadas, ou de usar-se apenas para outras funções. Não que os mamíferos não possam voar, o morcego mesmo é um belo exemplo, mas sinceramente voo não é nosso ponto forte. Mas então, qual seria o outro grupo que conhecemos capaz de voar e suportar as dificuldades que o corpo de um grifo teria? Bom, vamos discutir isso enquanto eu tento materializar esse menino aqui. Acho que é óbvio para todo mundo que esse animal pertenceria ou seria familiar do grupo das aves. É por isso que eu montei meu grifo baseado no grande grupo dos terópodes, já que eles possuem todas as adaptações necessárias para recriar esse monstro. Os terópodes são um grupo de dinossauros que inclui a maioria dos carnívoros. Além de ser o grupo do qual as aves modernas descendem, o nome terópode significa pés de fera, referindo-se à estrutura de pés tridáctilos, característica marcante desse grupo. O mais conhecido é o Tyrannosaurus Rex e os raptores. Então eu acho que eles seriam perfeitos para criar o que queremos. E gente, da mesma forma que 2 pessoas que presenciam o mesmo evento podem guardar lembranças diferentes do que ocorreu, a interpretação dos registros fósseis e até mesmo do nosso grifo pode ser exatamente assim. E como você viu, esse é um vídeo amador. Então deixem aí nos comentários
como vocês recriariam seus grifos e também deem dicas de outras técnicas para mim. Eu optei aqui por moldar, porque sinceramente eu não sei moldar em 3D no computador. E mesmo que eu seja bem iniciante nessa técnica, foi a forma mais prática que eu achei de mostrar para vocês o que eu penso. Antes de discutirmos a fundo o parentesco evolutivo de um grifo, vamos voltar às partes morfológicas essenciais para ele. Considerando um grifo com foco na agilidade e no voo, convenhamos que é essencial que ele possua penas. As penas são uma característica distinta das aves, e o processo de surgimento delas é um exemplo fascinante de evolução gradual. Provavelmente iniciada com adaptações para outras funções, antes de serem usadas para os voos, a hipótese mais aceita sugere que as penas evoluíram a partir das escamas dos répteis. É bizarro de pensar, mas se você parar para ver, faz sentido. Escamas e penas compartilham estruturas genéticas e embriológicas, e acredita-se que as penas surgiram quando as escamas começaram a se modificar, possivelmente para oferecer isolamento térmico. As primeiras estruturas semelhantes a penas eram simples filamentos, projeções de queratina sem a complexidade de penas modernas. Fósseis de dinossauros não voadores apresentam esses filamentos, sugerindo que sua evolução inicial poderia ter sido a regulação de temperatura, ou exibição. É um processo comparável à evolução dos pelos em mamíferos, como os ouriços, nos quais os pelos, inicialmente feitos para manutenção de temperatura, evoluíram como espinhos. Essa versatilidade nas funções das penas nos permite imaginar um grifo não apenas com habilidades de voo, mas também com uma juba lindíssima formada por penas adaptadas. E mesmo que o nosso grifo não tenha nada de um leão geneticamente falando, eu acho o dimorfismo sexual desses felinos incrivelmente bonita. A presença da juba não só ajuda no exibicionismo do macho, mas também ajuda na proteção do pescoço, um ponto vital do corpo, em combates com outros machos. Como eu não tenho material suficiente para fazer 2 grifos, se eu fosse moldar uma fêmea, eu seguiria essa linha sem a juba. Com certeza, assim como nas fêmeas de leões, as fêmeas de grifos seriam mais ágeis, coordenadas e imortais do que os machos. Os machos seriam mais panguões, por assim dizer. Mas aqui eu vou representar um macho mesmo. Inclusive eu até coloquei aqui o tênis dele e as bolonas. Para dar aquele toquinho, né? Outros 2 fatores importantes que devemos nos atentar para efetivamente levantar voo é a quilha e a morfologia das asas. Semelhante aos wyverns, inclusive se você quiser saber como House of the Dragon recriou os melhores dragões biologicamente falando, eu recomendo assistir o meu vídeo que eu deixei aqui no card. A quilha é uma estrutura anatômica presente nas aves que serve como ponto de fixação dos músculos peitorais, fundamentais para o voo. Então é crucial que o nosso grifo também tenha o peito meio avantajado, por assim dizer. E falando nisso, não é a primeira vez que as pessoas recriam grifos. Atualmente a indústria de jogos tem usado muito da biologia para criar suas criaturas. Um dos grifos mais lindos que eu já vi, e que se ele não existisse, obviamente eu não ia ter referência, né, mas ele seria eleito o grifo perfeito, que é o grifo do The Witcher 3. Sério, eu nunca joguei esse jogo. Se você jogou aí, deixa nos comentários como que é o universo desses grifos, né? Como que as pessoas encaram eles, porque isso enriquece demais se um ser existe ou não, a cultura que tem em volta dele. Mas eu acho ele um dos grifos, se não o grifo mais perfeito que eu já vi. Essa cara dele de urubu é simplesmente maravilhosa. E se você não sabe, o urubu também é uma ave de rapina, assim como as corujas. Então eu acho que qualquer cara que você colocasse nesse grifo que seja uma ave de rapina seria completamente aceitável. E como você já viu, esse vídeo trata-se de uma especulação científica. Então, se considerarmos a base de aves de rapinas, poderíamos até pensar em um grifo que vire o pescoço para trás igual as corujas. Seria bizarro. Quanto à morfologia das asas, podemos nos inspirar em diversas criaturas voadoras da era dos dinossauros,
para imaginar como seriam os braços de um grifo. Um exemplo clássico é o Archaeopteryx, que por muito tempo foi considerado a ave mais antiga conhecida. Essa espécie, que viveu há cerca de 150 milhões de anos no período Jurássico, apresentava uma mistura única de características de dinossauros e aves modernas. Seu esqueleto sugere que ele tinha penas longas e ossos ocos, semelhante às das aves atuais. Se os grifos existissem, com certeza teria semelhanças com o Archaeopteryx, como asas bem desenvolvidas, mas também garras fortes, capazes de segurar suas presas, misturando a função do voo com a capacidade predatória. Outro exemplo que pode nos inspirar são os Microraptores, dinossauros voadores que viveram entre 113 e 125 milhões de anos atrás. O que torna essas criaturas tão especiais é o fato de possuírem asas em todos os 4 membros. Embora fossem melhores planadores do que voadores, essa adaptação para o voo é bem diferente e abre possibilidades incríveis. Um grifo poderia ter asas duplas inspiradas no Microraptor, o que lhe daria controle e manobrabilidade excepcional durante o voo. Há também o fofíssimo Aikiu, eu acho que é assim que se fala, uma verdadeira anomalia dos registros fósseis. Datado de 159 milhões de anos atrás, esse pequeno dinossauro possuía asas mais parecidas com asas de morcegos, sustentadas por uma membrana e dedos longos. Embora essas asas fossem mais adequadas para planar do que voar, essa combinação inusitada sugere que o grifo poderia ter asas com membros em vez de penas, mas aí elas ficariam muito parecidas com os dragões, né? Convenhamos. O Ambopteryx segue uma linha similar, com asas sustentadas por 3 dedos alongados e uma membrana, também lembrando as asas de morcegos. Nesse sentido, o grifo poderia ter asas mais flexíveis e leves, adaptadas tanto para o voo quanto para uma possível movimentação terrestre, com uma mistura de penas e membranas que dariam a ele uma aparência singular, por assim dizer. Por fim, não podemos esquecer dos pterossauros, os maiores voadores que já existiram. Eles tinham 5 dedos em cada mão, mas o 4º dedo era extremamente alongado e servia para sustentar as membranas das asas, essenciais para os voos, e esse design anatômico oferece uma grande fonte de inspiração para a criação de um grifo. Podemos imaginar um grifo com um dedo igualmente longo, suportando enormes asas membranosas, ideais para longas distâncias e grandes altitudes. Portanto, ao considerar todas essas criaturas e suas adaptações únicas para o voo, fica claro que temos uma incrível liberdade criativa para desenhar e criar as asas dos nossos grifos. Ele poderia combinar elementos de aves, dinossauros e até de morcegos, resultando em uma criatura que seria ao mesmo tempo imponente e adaptada para o voo. Cara, as possibilidades aqui vão além da sua imaginação. Particularmente, eu quero deixar ele com garras mais evidentes, que lembram um pouco mais os grifos, assim, por assim dizer, de 6 membros, sabe? Que deixa ele com garras bem alongadas. O meu grifo também teria 4 dedos, sim, 4 dedos, ele perderia um dedo, sendo que o dedinho dele seria alongado para dar suporte para a asa. Ou também poderíamos dar a ideia dele ter 3 dedos, e o dedo de baixo, que seria esse dedão, seria na verdade um esporão, que nem das galinhas, sabe? Seria possível também, mas vamos ficar com a ideia de 4 dedos, perdendo um, igual os pterossauros. E por isso, nosso grifo teria que andar igual as preguiças gigantes, também conhecidas como megatérios, que foram grandes mamíferos herbívoros que viveram durante o período Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos atrás. As preguiças gigantes andavam com as mãos viradas para dentro, devido à função protetora de suas grandes garras. Para evitar que as garras atrapalhassem ou se quebrassem durante a locomoção, as preguiças gigantes caminhavam apoiando-se sobre os nós dos dedos. Isso ajudava a proteger suas garras e tornava a movimentação mais eficiente, mesmo que essa postura pudesse parecer meio incomum. Esse tipo de locomoção, chamado de locomoção sobre os nós dos dedos, também é observado em outros animais, como os gorilas. Bom,
E depois de reunirmos os principais fatores morfológicos e dar uma pitada de cor ao nosso grifo, vamos ver seu parentesco evolutivo, suas limitações fisiológicas, o som que ele faria e qual seria o verdadeiro tamanho dele. Como já foi mencionado, nosso grifo estaria mais próximo dos grupos dos dinossauromorfos, mais precisamente dos terópodes, dentro do subgrupo dos Coelurosaurus. Coelurosauria é um clado de dinossauros terópodes emplumados que eram em sua maioria predadores. Esse grupo inclui a família dos Compsognathidae, Tyrannosauridae, Ornitomimosauria e Maniraptora. Vale lembrar que Maniraptora inclui as aves, o único grupo de dinossauros ainda vivos até hoje. Então, seguindo nessa linha e vendo o que a natureza pode fazer, considerando os padrões morfológicos desse grupo, nosso grifo teria um incrível tamanho de um gato doméstico, ou no máximo de uma onça pintada. Vamos ser mais conservadores nessa parte, porque sinceramente, a tendência de sempre optar por uma criatura gigantesca é um vício comum. No entanto, uma criatura menor não só teria mais agilidade, mas também poderia chegar a populações ainda mais numerosas. Agora, se nosso grifo fosse totalmente diferente desse conceito, com asas membranosas como os pterossauros, ele pertenceria a um grupo anterior aos dinossauros, e possivelmente teria uma aparência mais próxima à de um lagarto com bico. No entanto, como a natureza já mostrou com Quetzalcoatlus, grifos nesse grupo teriam mais liberdade para atingir tamanhos gigantescos. Claro, se fôssemos ainda mais rigorosos, nossos grifos seriam basicamente versões de aves do terror e não voariam. Então vou considerar aqui que ele é um pouco menor que uma onça, vai. Ele seria um predador de emboscada, então ele estaria voando e atacaria a presa por cima, sem ela esperar. Até porque o nosso grifo, você já viu que ele não é tão bom em andar com esses bracinhos tortos dele. Então ele poderia comer pequenos mamíferos, macacos, eu considero que ele se alimentaria de pequenos primatas aqui no Brasil. E até mesmo crianças. Quanto ao barulho que ele faria, eu escolhi esse aqui. E se você souber de que bicho é esse, deixa aí nos comentários, eu quero ver quem tem um ouvido afiado. Mas no geral, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora eu quero saber de vocês. Como vocês recriariam seus grifos? O que vocês modificariam no que eu fiz aqui? E por favor, galera, vale lembrar que toda crítica e elogio é bem-vindo. Porque eu preciso da opinião de vocês para saber se eu tô no caminho certo ou não. E é por isso que eu vou perguntar para vocês. Vocês gostariam de ver mais criaturas mitológicas aqui? Qual seria? Eu vou ficando por aqui e fiquem atentos para os próximos vídeos. Tchau!